Salve galera, aqui é o professor André Panza do canal Enem Outras Histórias, passando para mais uma aula de geometria, polígonos, aula 2. Vamos lá. Fórmulas importantes para serem trabalhadas em concursos técnicos, militares, Enem, concurso público, enfim. Diagonais de um polígono. O que são as diagonais de um polígono? A fórmula é n é o número de lados vezes n menos 3 sobre 2. Diagonais de cada vértice do polígono. É esse n menos 3 daqui, ó. Isso aqui é exatamente esse n menos 3 aqui, é exatamente esse n menos 3 aqui. Tá certo? Então, eu tenho diagonais de um polígono, é o número total de diagonais de um polígono, é n vezes n menos 3 sobre 2. E diagonais que saem de cada vértice de um polígono é n menos 3. Bom, ângulos internos e ângulos externos de um polígono. A soma dos ângulos internos de um polígono é dado pela fórmula 180 vezes n menos 2, tá certo? Onde n é o número de lados do polígono. Ângulos externos. A soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 graus. Agora, o ângulo interno é a soma dos ângulos internos dividido pelo número total de lados, tá certo? É exatamente isso aqui, ó. Tá certo? Dividido por n. Então, eu tenho o valor do ângulo interno, αi, é o ângulo interno. E o ângulo externo vai ser o quê? Esse cara aqui, 360, é a soma dos ângulos externos dividido por n, pelo número total de lados. Tá claro, galera? Bem tranquilo, isso aqui a partir do 7º ano, vocês veem isso sempre na escola. Bom, o que é um polígono equiângulo? Polígono equiângulo é um polígono que possui todos os seus ângulos internos iguais, tá certo? Equiângulo, ângulos iguais. E o polígono equilátero é o polígono que tem todos os seus lados iguais. Aí não quer dizer que os ângulos sejam iguais. Eu passo a ter... Agora, quando eu tenho um polígono equiângulo e equilátero ao mesmo tempo, eu estou falando de um polígono regular, certo? O polígono regular é chamado regular quando ele é equiângulo e equilátero ao mesmo tempo. Tá certo, galera? Olha só. E outra coisa importante, os polígonos regulares são sempre inscritíveis e circunscritíveis. O que eu estou dizendo com isso? Inscritíveis é que ele pode ser inscrito numa circunferência. Repara que eu tenho uma circunferência preta aqui, uma linha preta em volta. E eles são circunscritíveis quando eu tenho também, eu posso ter uma circunferência interna, tá certo? Uma circunferência que é tangente aos seus lados do polígono. E tanto a circunferência externa quanto a interna, tanto a circunscrita quanto a inscrita, possuem o mesmo centro, o centro O. Tá certo, galera? Olha lá, o centro da circunferência inscrita e circunscrita é chamado centro do polígono, tá certo? Aqui tem que apagar. Tá claro, galera? Tranquilo? Bom, e o último ponto importante desse conteúdo diz respeito às diagonais. Repara que esse polígono aqui tem um monte de diagonal azul aqui, só que eu tem um detalhe importante aqui, tá? Esse polígono à esquerda, esse cara aqui com a seta branca, é um polígono com 8 lados. É um octógono, tá certo? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse polígono aqui embaixo é um pentágono, tem 5 lados. Ambos são regulares, tá certo? Quer dizer que os lados são iguais e os ângulos internos iguais. Esse é um octógono regular, esse aqui é um pentágono regular. Por que é importante entender isso? Olha só. Quando eu tenho um polígono de número de lados par, no caso octógono, eu tenho n sobre 2 diagonais que passam pelo centro. E n vezes n menos 4 sobre 2 diagonais que não passam pelo centro. O que eu estou dizendo com isso? Olha lá. Repara que é um octógono, tem 8 lados.
Se eu dividir 8 por 2, vão sobrar 4. 4 diagonais passam pelo centro. Olha aqui o centro aqui, ó. O centro é bem isso aqui. O centro do meu polígono, que a gente viu anteriormente, que vai gerar a circunferência inscrita e circunscrita ao polígono. Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 diagonais passam pelo centro. Se eu pego o número de lados 8 e divido por 2, vão dar as 4 diagonais. Ok, galera? Agora, o que é importante? Quando eu tenho um número de lados ímpar, se o polígono regular tem um número de lados ímpar, ele não possui diagonais que passam pelo centro. Olha aqui no pentágono como é que aparece. O centro do pentágono estaria aqui, ó. Repara que eu não tenho uma diagonal que passe pelo centro, tá certo? Então, dessa aula de hoje, esse slide é um dos mais importantes, tá, pessoal? Isso cai muito em concurso militar, tá certo? Bom, pessoal, mais uma aula. Gostou? Compartilha, se inscreve no canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu!